algumas coisas aqui, pode clicar, presta atenção, obrigado. Tem algumas coisas aqui, ó, vocês podem colocar no mapa, nem sempre são visuais, né? Não tem a caixinha lá para você selecionar. Então, por exemplo, os tipos de luzes que vocês têm no Maya estão aqui, ó, lights, tá? Que são os 4 tipos principais que a gente tem lá no Maya, que vocês viram lá atrás. Depois eu tenho fog, que é o recurso de névoa, que você pode colocar no mapa, tá? Vamos ver os dois aqui. Expandindo a categoria lights, vocês têm os 4 tipos de luzes. Aqui, o ambiente light que vocês viram no Maya é chamada de skylight. Depois, point, directional, spot. Essas aqui embaixo são para os itens, né? São algumas luzes especiais aí. Isso aqui você usa quando tem algum item, por enquanto a gente não vai mexer nelas, tá? Dentro dessas luzes, a gente tem as categorias delas. Então, vamos utilizar a luz que não tem nada na frente, directional light. Mais para frente, vocês vão ver outros tipos de luzes. Aqui pode ligar e desligar, tá? Aqui pode iluminar o mapa inteiro com o light mask, tá? E aqui pode ser animado. Tá? Mais para frente vocês vão ver que dá para animar qualquer objeto dentro do cenário com o DK. Então, a primeira luz que eu vou mostrar para vocês é Skylight. Eu vou tirar essas luzes aqui, ó. Tirei. Mais ou menos escuro aqui. Esse é o vídeo light. Espera-se fique tudo preto. Beleza. Vou pegar Skylight, vou jogar dentro do mapa. Tá lá. Pessoal, Skylight é uma luz de preenchimento. É uma luz que não é legal vocês usarem ela para a iluminação principal do cenário. Por quê? Porque Skylight ilumina tudo. Se eu põe uma Skylight nessa sala, o térreo está iluminado também. Tá? E o resto do mundo está iluminado também. Então, não é legal você usar essa luz como principal, mas para testar ela é muito legal. Né? Você põe uma só no mapa, não precisa ficar dando build light para ver se funciona ou não. Tá? Isso daqui é bacana você regular as opções da luz para deixar ela com uma intensidade pequena, porque daí você não tem nenhuma área preta no mapa. Tá? Onde que eu vejo isso? F4. Vai comentar agora há pouco com vocês. Propriedades de um objeto, F4. Lá em cima tem o nome dele, Propriedades da Skylight. Na primeira aba, eu tenho a aba Light. Então eu vou expandir aqui, ó, Light Componente, e eu tenho Light Componente de novo. Então eu tenho aqui, ó, a intensidade da luz, que é o brightness. Porra. Morreu todo mundo. No DK, o número mínimo aqui pra gente é o 0, que ele ainda não existe, e não tem o número máximo. Né? Para no 20, mas eu posso fazer isso aqui. Nossa, isso aqui dá uma, velho. Aí você quer fazer uns jogos mais psicodélicos, hein? Dá um mod, hein? Tá? Isso não é algum jogo. Então, ó. Depois eu tenho Light Color, é a cor da luz, então fiquem à vontade para trocar. Uma área de tormenta aqui, ó. O inferno. Só que vermelho. Welcome to hell. Então, essas propriedades da Skylight, ela não faz nada de diferente, ela não tem nenhuma coisa legal de configurar nela, ilumina o cenário inteiro. Então eu pego a Skylight e põe aqui, por exemplo, ponto 1, não está preto. Ó. Eu evito que o meu cenário fique inteiro preto. Então esse é o principal uso da Skylight. Agora vamos para Point, que vocês já conhecem. Quando eu seguro a tecla L e dou um clique no mapa, ele adiciona para a gente uma Point Light. Tá? Então essa aqui não tem novidade. Mas vocês sabem onde está agora. É a mesma luz. Point Light você pode regular a posição dela e o raio do quanto ela ilumina. Acabei de falar que é a mesma Point Light. Né? É realmente a mesma. Nas opções da Point Light, vocês podem mexer agora, além do brightness, né? Intensidade da luz, a cor da luz. E aqui embaixo a gente tem sombras. Né? Sombra é sempre um atributo da luz. Então tem lá, Cast Shadows. Essa luz pode projetar sombra. E se eu não quiser? Eu posso pôr uma luz que compõe o cenário e não faz sombra, não tem nenhum problema. Tá? Cast Static Shadows. Ou seja, quando a gente dá um build light, ele vem nesse objeto e salva essa sombra. Quando você entrar no mapa, nem o objeto está preto e a sombra existe. Tá? Quando você tem objetos dinâmicos, a gente tem a opção do Dynamic Shadows. Tá?
Então, o que é o Dynamic Shadows? É você pegar um barril desse, que a gente viu agora no Vigibody, colocar ele aqui. Deixa eu acertar o chão aqui. Tá? Peraí. Fui muito antecipado aqui. Eu falei para vocês da sombra e não falei da luz, né? Mesma coisa aqui embaixo. Vocês vão abrir a aba Light Channels. Tá? Então aqui eu falo se a minha luz ilumina a geometria do DK, Static Mesh, objetos dinâmicos. Vou dar um check também. Os dois dinâmicos. Então eu tenho tanto a luz como a sombra iluminando esse objeto aqui. Então, desse jeito, conforme eu mexo no objeto, a sombra atualizando ali embaixo. Tá? Então, essa é uma sombra dinâmica, e essa iluminação vermelha pega no objeto independente de onde ele está. Tá? Isso é uma iluminação dinâmica. O que está escrito ali? Light needs to be reduced. Porque eu mexi nas luzes e não dei build light. Só que a luz dinâmica ela não precisa do build light. Tá? Para vocês, não tanto no jogo como vocês testarem. No final, vocês vão sempre dar um build light. Tá? Mas a luz dinâmica não depende do build light para usar. Como ela é o tempo inteiro funcionando em tempo real, ela é mais pesada. Então não vai encher 400 luzes dinâmicas no cenário, que pesa bastante. Tá? Uma ou duas espalhadas não tem problema nenhum. Tá? Outra coisa, né? Aqui embaixo, a qualidade da sombra pode ser regulada aqui. Ó. Né? Uma sombra normal, uma sombra melhor ainda. Tá? E a qualidade da sombra, assim, o serrilhado da sombra, né? Vai ser melhor aqui. Ó. Low, medium e high. Então, quando tem sombra projetada, você pode usar essa parada aqui. Lá em cima, na Point Light Componente, eu tenho dois atributos para vocês. O raio, que vocês já conhecem, Radius, posso regular por aqui. E o Fall Off. O que é o Fall Off? A luz tem uma esfera que ela ilumina. Aqui é 100%, aqui é 0. Tá? Essa transição, até chegar no 0, ela tem um valor suave aqui. Ó. A sombra não é brusca. A transição da sombra não é brusca. Então, isso aqui quem faz é o Fall Off exponente. Tá? Se você mexe aqui, ó, vou no Fall Off, vou colocar 0. A transição da luz para a sombra é instantânea. Então, um dia que você quiser fazer um holofote aí, né? Como se fizer a luz de falco, né? Que você tem estrela. Exatamente, luz de palco. Tá? Então, quanto maior o fall off, mais suavizado é a borda. Se eu colocar 5, a luz trafega bem devagarinho para chegar ali. Tá? Mas você torna um ambiente mais escuro, Um ambiente mais escuro, exatamente. Então, só com isso você já muda bastante o clima do cenário. Né? Mais tenebroso aí, ou não. Então, tá aí o fall off e o radius da luz. Por último, cara, sempre que você põe uma luz aqui, ó, esse S quer dizer que essa luz é estática. Ou seja, tem que dar build light para funcionar. Quando você muda, se isso aqui virar um D, é um dynamic. Tá? Quando vira um, quer dizer que você customizou a luz, personalizado, né? User defined. Você personalizou a luz. Tá? Então tá aí, point light pra gente. Vamos voltar lá, vou colocar uma directional light agora. Tá? A directional light é igualzinha à do Maya. A posição dela não me importa. O que importa é para onde você aponta. Então, ela apontada aqui para baixo é o sol do meio-dia. Tá? Ela girada para um outro sentido, você tem uma luz diferente e uma sombra diferente nela. Então, independente de onde ela estiver, eu regulo dessa maneira. Mas ela funciona com mais mesmo que... Então, vou deixar ela, por exemplo, mais ou menos por aqui. Tá? Lá nas opções, mesma coisa. Brilho, vou deixar ele levemente amarelado. Levemente amarelado. Tá? Vou deixar essa luz tanto com sombra dinâmica como com iluminação dinâmica. Tá? Por padrão, a Directional Light já ilumina tanto estático como dinâmico.
tanto estático como dinâmico. Tá? Então é por isso que ela vem com um DS ali pra gente, Dynamic Static. Mas o que é uma luz estática e uma luz dinâmica? Eu não tive isso, acho. Mas eu acabei de falar, cara. Não, a diferença entre elas. Sim. Se o objeto se mexe, é dinâmico. Ah, tá, entendi. É isso. Então tá. Então aí eu tenho a Dynamic, ou a Directional Light. Cara, essa luz é ótima para iluminação externa. Tá? Então, iluminação do sol aí, né? Iluminação da lua, regula a luz, você ilumina o mapa inteiro, independente do tamanho dele. Tá? Aí tá mais de dia. Tá bem mais de dia. Então tá lá a luz Directional para vocês. Na prática, né? A luz Directional é a principal que você vai colocar no DK. Depois você regula. Não sei se o objeto seja um ambiente totalmente fechado, né? Aí você vai usar só a point light. Tá? Então tá lá a minha luz Directional. Por último, eu tenho a Spotlight, que é uma luz de cone. Faz isso. Tá? Então eu posso regular como esses cones funcionam. F4, eu tenho lá o Spotlight componente. Tenho dois cones. O inner cone é o cone de luz. O outer cone é a transição da luz para a sombra. Como assim? Vou deixar os dois iguais. O cone interno é o cone de luz 100%. O cone externo é a transição da luz para a sombra. Tá? Por padrão, ela é sempre suave. Tá? No mais, você pode regular aí a abertura do seu cone à vontade, deixar menor ou maior. Tá? Puxar para cima ou para baixo, ó, também mexe aonde ilumina. Se você quiser uma luz, sei lá, de procura aqui, ó. Não desanimar isso depois, fazer ela ficar passando assim. E aqui embaixo a mesma coisa, brightness, uma luz levemente azulada. Seu jogador foi visto. Foi visto não. Queimou o cara. O jogador foi cegado, né? É aquela luz de jogo Cara, em si. se eu estou no escuro e isso aqui é um holofote, não está exagerado, né? É o helicóptero GTA isso aí. É, exatamente. Na verdade é aquela luzinha que tá no arzinho lá. A luz é forte. E matou a pessoa no... A luz é forte de propósito, tá? Beleza, caras? Dúvidas? Bacana? Assim, uma última coisa aqui, ó. Você pode fazer com sua luz ilumine ou não as coisas, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma luz aqui, ó. Deixa eu pegar de volta meu barril que eu perdi o barril. Tá? Aqui embaixo, se você tirar a opção de iluminar a geometria do DK, a luz faz isso. Ela só ilumina os objetos, só as static meshes. Então você tem uma luz que não ilumina o cenário, só os objetos. Aí de tempos em tempos ele vem aqui e revela o objeto e sobe. Revela o objeto, ele brilha e sobe. Tá? Então são coisas bem simples de fazer, cara. É só você dizer exatamente o que essa luz tem que iluminar. Tá? Se eu deixar só a geometria e não os objetos, ele para de iluminar o que é estático e o que é dinâmico. Ao contrário, a luz ilumina o cenário, mas não ilumina os objetos. Dá para destacar também, né? Espaço negativo aqui, né? Tá? E eu posso fazer que ela ilumine, por exemplo, só um objeto. Então, por exemplo, né? Nossa, bem que isso aqui eu vou confundir vocês, né? Deixa eu fazer isso. Vocês aprendem essa parada. Por enquanto tá muito incrível, falou da primeira luz. bom, cara. Bom. Bom. Dúvidas? Beleza? Então vamos para a parte do foco.